Oi, gente, boa noite. Começando aqui mais um estudo noturno. Hoje começando cedo, hein? Hoje é dia 27 de dezembro de 2022. Hoje é terça-feira, são 19 horas e 31 minutos. Como tenho feito desde o dia 12 de dezembro, eu tô postando aqui, pós fechamento de mercado, alguns estudos, principalmente sobre Ibovespa, porque esses estudos têm deixado o acompanhamento do mercado aberto no dia seguinte muito mais fácil de entender. Então eu vou continuar por aqui. Gráfico na tela. Vou começar falando então do Ibovespa. Eu comecei a fazer esses estudos no dia 12 do 12 de 2022, porque eu estava até reclamando da minha performance, mas isso não quer dizer que eu estava ruim no mês, nada, tá, gente? É porque, assim, para mim, se eu fiquei 3 dias ali errando, já começa a mexer comigo. Então eu quero estudar, quero ver, rever as coisas, enfim. E aí eu vou parar de falar enfim. E aí isso tem me ajudado. Então eu estou continuando com esses estudos que já era rotineiro e agora eu estou gravando e subindo aqui no YouTube. Eu vou retomar alguns pontos desde os começos ali das minhas análises e, obviamente, se você está chegando por aqui hoje, não assistiu os vídeos desde o começo, aproveita para fazer a maratona dos vídeos, porque são poucos vídeos, né, que eu tenho aqui desde o dia 12. Então não tem tanto vídeo assim para você assistir. Aí você coloca lá na velocidade 1,5, aí corre rapidinho, tá? Em pouco tempo você já corre tudo. Então, gente, o que eu tava querendo comentar aqui com vocês sobre o Ibovespa? Bom, esse canal de baixo, ele tá bem desenhado, tá bem claro aqui. E aí hoje eu vou colocar a Maria Vendinha, a Marta Maria Vendinha, com a Marta que tá cogitando aí a possibilidade do índice sair desse canal de baixa e voltar para casa lá dos 113, 114 mil pontos, tá? Lembrando que não sei se a gente tem tanto tempo assim para ver o índice correr desse jeito, dado que estamos na última semana de negociação do índice de 2022 e a gente já não tem tanto fluxo assim, né? Não tem tantos players assim. O mercado fica um pouco menos líquido, uma boa parte do dia ele fica mais groselhão ali. Mas hoje, pelo menos em comparação com ontem, que foi feriado nos Estados Unidos, foi um dia de movimentação mais interessante. Inclusive, as movimentações estavam bem técnicas e bem bonitas até. Mas o negócio é o seguinte, pessoal. Quando que eu comecei a acreditar que o Ibovespa ia começar a ceder? Ele fez esse topo aqui, ó. Embora ele seja um topo muito próximo ao anterior, não foi, ele não conseguiu alcançar. E o que eu prestei atenção aqui? Que depois de formar esse fundo aqui, a subida para formar esse topo que ficou muito próximo do anterior, mas não chegou a tocar no fundo anterior, ela foi mais difícil. Por quê? Vocês estão percebendo que nessa subida aqui, ou nessa subida aqui, a gente vê barras amplas, né? Corpo cheio, né? Pouco pavio. Ainda que o deslocamento aqui nessas duas barras específicas seja menor do que das outras, a gente não vê muito pavio, a gente não vê dúvida de mercado. Aqui, antes de formar esse topo, percebe como já tem bastante pavio, como o mercado já estava meio, não sei para onde vou, será que estou certo de que eu estou querendo ir para lá, acho que eu quero descer, aí entra comprador defendendo, deixando muito pavio para baixo principalmente, deu para perceber, mas tem algum pavio ali para cima e foi com um pavio que foi formado esse segundo topo aqui. O que aconteceu depois? Ele começou a marcar uma sequência de topos e fundos descendentes. Aqui tem um movimento dentro do outro. Eu consigo observar e até desenhar aqui as estruturas, os pivôs dentro desse pivô, tá? Mas eu vou só desenhar a grande figura aqui. Esse pivô aqui no gráfico diário, que é o que vocês vão me ver falando principalmente no dia 12, no dia 13, no dia 14, lá os dias que eu fiquei gravando os vídeos no começo aqui para falar de Ibovespa. Dada essa figura aqui, eu tinha desenhado uma projeção de pivô. Então, eu vou projetar esse pivô aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Eu dei um Ctrl C, Ctrl V. Peguei a figurinha. Ó, grudei aqui onde estava.
pouco aqui para tocar na projeção do pivô, mas percebam que ele foi ali no fundo do canal, começou a fazer candles de indefinição, o que é muito comum de acontecer quando há marcação de topo ou de fundo. Essas barras costumam marcar realmente essas regiões. E aí o índice voltou e fez a retração onde? Vou eu de novo, parece que eu tô repetindo o vídeo, né? Ó. Quando ele tava por aqui, o que eu comentei nos vídeos anteriores? Eu falei, acredito que trata-se de um pullback no topo anterior rompido, né? Eu tenho no fundo anterior rompido. E aí ele desceu, o que eu acreditei que ele pudesse fazer? Bater aqui e depois voltar a descer, mas não. Ele continuou a subida e veio buscar regiões de retração, regiões de resistência mais altas, que no gráfico, inclusive, eu vou apagar esse desenho aqui que eu acabei de fazer, porque vocês já estão cansados de ver isso aqui, que no gráfico, inclusive, eu marquei com essas duas linhas aqui, que a gente percebe que é um pedaço bem importante para o mercado, ó. Tem muita barrinha de indefinição aqui, muito corpo de candle, quando o preço chega aqui começa a fazer muito pavio para baixo, para cima e tal. E eu comentei com vocês também em alguns vídeos passados sobre a importância da formação dos candles, especialmente esses candles que têm pouco deslocamento. Eles mostram, esses dojis, nessas barras de indefinição, eles mostram pra gente intervalos de preço em que o mercado concorda que aquilo ali é justo. Então, ele tende a buscar esses intervalos de preço que são mais achatadinhos para fazer alguma retração ou um repique, enfim, ou um teste de alguma coisa para novamente se preparar para o próximo movimento. Então, se vocês forem prestar atenção nas estruturas de alta e de baixa que eu sempre comento com vocês, ou nas regiões mais importantes de suporte e resistência, fora as inflexões de preço, o que é inflexão? A curva, né? A formação do topo ou a formação do fundo. Quando vocês observam esses intervalos de preço que são um pouco mais achatadinhos em relação aos movimentos que estão em volta deles, né, tanto no passado quanto para frente, vocês podem perceber que o mercado ele tende a voltar e dar uma enroscada onde antes ele já enroscou. E é isso que a gente está vendo aqui no Ibovespa. Não foi exatamente um pullback no pivô anterior rompido, né? O mercado ele continuou fazendo essa subida, inclusive na sessão de sexta-feira passada, que foi dia 23, a gente viu o candle vazando aqui do canal de baixa, nessa barra verde aqui, ó. Vendo? Já tá para fora ali do canal, só que não teve volume expressivo, né? Não foi aquela coisa que você fala, nossa, quanto dinheiro levando Ibovespa para cima, gente, mas também, né, o período que a gente tá, não dá para esperar grandes coisas. De toda forma, tivemos uma semana muito positiva, o semanal do Ibovespa ficou assim, olha lá, o tamanho dessa barra, né? Isso aqui é, não posso dizer que eu tava falando que era engolfo, mas não é engolfo não, gente, a mínima ali. Abertura, a gente tem que olhar 102.859, tem que ver o fechamento aqui. 102.850. E agora? Por 4 pontos, isso aí não é um engolfo. Só que o volume, né, da semana passada foi menor. Então, enfim, o volume tende a confirmar a tendência. E aí, o que a gente teria... o que teríamos que observar esta semana para acreditar que o Bovespa realmente está fazendo um ralizão de alta e que vai romper a máxima da semana passada e que pode vir buscar esta faixa de resistência aqui, ó, tá vendo? 112.600. Por que eu marquei aqui, né? Olha como foi difícil o mercado sair daqui por um tempo, né? Olha, mesmo depois que ele saiu, como ele vinha aqui, ó, essa linha também representou um suporte. Quando ele voltou para dentro desse intervalo, olha só como essa linha também respeitou como uma resistência. Então, a gente tem aqui uma linha bipolar acima dessa região do 109.720. Tem outras linhas de resistência intermediárias? Tem. Mas o topo dessa congestão formada entre agosto e setembro está ali na linha do 112.600. Lembrando que eu estou fazendo análise de Ibovespa, não é de índice futuro, tá? Então, tá ali na linha do 112.600. Pode ser que o mercado aí rompendo a máxima da semana passada, se continuar rolando a empolgação de compra que rolou na semana passada, eu não duvido do nosso índice puxando mais uns 3.000 pontos, é logo ali, né? Para a volatilidade que o nosso mercado tem, 3.000 pontos é nada. Inclusive, é muito fácil ele fazer isso em um dia só. E aí a gente dá uma observada aqui nessas estruturas. Ele ainda tá com dificuldade de sair desse canal de baixa aqui no gráfico diário, então... Embora no intradiário ou nas estruturas mais curtas ele esteja assim
Eu vou colocar no intradiário para vocês darem uma olhada. Desculpa o barulho aqui desse negócio do microfone. Embora no intradiário ele esteja assim numa estrutura altista, eu ainda insisto com vocês, pessoal. Ele tá testando uma divisão de estrutura que ainda não mostrou pra gente que tá com força suficiente para virar estrutura de alta, tá? Por quê? Bom, gente, porque ele ainda está trabalhando abaixo dessa região dos 112,200, que foi um divisor de estrutura quando ele fez esse não era assim, satinha. Quando fez esse topo aqui, ó. Então, esse fundo aqui no 12,600 é uma linha que eu teria que dar aquela marcada assim. A gente entender melhor aí o que pode rolar nesse Ibovespa. Na sessão, então, de segunda-feira, ontem, que foi feriado nos Estados Unidos, a movimentação ela foi negativa, foi tímida, mas foi negativa. Rolou aí uma realizaçãozinha. Hoje, terça-feira, rolou até bastante volatilidade, mas o Ibovespa encerrou aí pertinho, estável, praticamente estável, com 0,15 de variação negativa. Pavio para cima, pavio para baixo. A gente pode dar uma passada, inclusive, em alguns papéis aqui. A Vale fechou aí com 2% de alta, 2,39. Inclusive já tá rompendo ali uma... Nossa, tá parecendo uma onda 5 ali, hein? 1, 2, 3. Ó. A Vale fechou bem forte. Hoje tem a resistência ali na região do 8,953. Depois 89,90. E o topo anterior, que foi marcado lá no mês 6 deste ano, que está lá em R$ 90,89. Não duvido. É logo ali, a Vale tem volatilidade suficiente para buscar isso daí. Vamos ver Petro. Então, se Vale continua aí, né, dá uma forcinha para o índice continuar subindo. A Petro, que é um outro papel bastante relevante aí na composição do Ibovespa, está na contramão, embora venha trazendo aí algumas sessões de alta. Hoje volatilizou bastante, mas está dentro de uma estrutura baixista aqui no gráfico diário. Temos formação de fundo confirmada, a gente só não tem um pivô de reversão aqui no gráfico diário. Petro ainda. 60 minutos, a gente vê o preço caminhando perfeitamente dentro desse canal de alta. Então é isso, gente. Temos aqui papéis importantes na composição do índice que dizem pra gente: tô a fim de continuar subindo. Isso acende um alerta para a expectativa e para as operações no índice futuro. Deixa eu ver aqui. YouTube. Depois eu vou colocar o IFNC e o IMAT. YouTube já, né, já deu aquela viradinha, formando topo. Vamos ver se o mercado dá uma... Vamos ver se Itaú dá uma descida. Buscar a linha do 23,80, vira para cima de novo e aí rompe o pivô com força, vai trabalhar acima da linha dos 25,40. Quem sabe uns R$ 26, hein? Vai dar uma bela de uma força aí pro índice FNC. O IFNC, olha só que legal o IFNC. Tá aqui, ó, travado dentro de uma região de congestão anterior, né? Testando essa congestão agora como resistência. Essa congestão foi formada como consolidação de suporte. Esse suporte foi perdido, o preço caiu, voltou e agora está congestionando exatamente na mesma região que estava congestionada antes de cair. Então, atenção para o rompimento dessa linha dos 10,405 para o setor financeiro. É só acompanhar esse índice aqui. Vocês coloquem aí IFNC, inclusive quando o mercado estiver aberto, vocês podem colocar um gráfico de IFNC, um gráfico de IMAT e observar a movimentação do Ibovespa, que, enfim, vai ficar mais fácil de entender, inclusive. É isso. Deixa eu voltar para o Ibov. E aí,
A gente tem o Ibovespa hoje, que fechou aí com uma barra de indefinição. Quando eu venho para o gráfico aqui que me mostra o volume, tá um pouco mais, bem mais rabiscado, né, gente? Eu tava tentando evitar colocar esses layouts muito riscados aqui para não ficar atrapalhando vocês. Inclusive, talvez isso até incomode alguns de vocês, mas é que eu entendo cada linha que tá traçada aqui. Eu realmente não queria apagar agora, por isso que às vezes eu fico abrindo o layout aqui e colocando uns modelos mais limpinhos aqui para vocês, tá? Mas é bom que tá tudo desenhado aqui, que eu relembro alguns estudos que eu já fiz, algumas expectativas e tal. Então, temos aqui o Ibovespa com resistência, tem várias resistências intermediárias, 109.700, no 111.600, no 112.600, depois tem a linha pontilhada azul, que dependendo, né, do tempo que levar para buscar essa linha, se é que vai buscar essa linha, pode ficar na região aqui dos 13.300, ou se demorar mais uns dias, chegar mais lá para o final da semana, pode ficar lá para a linha dos 13.200, alguma coisa assim. Lembrando que essas linhas que são inclinadas para baixo, quanto mais tempo se leva para alcançá-las, mais baixo está o preço, né? Menor a distância fica para alcançar, porque a linha acaba, né? Ao longo do tempo vai descendo. E já dá para entender. Então, aqui nos 60 minutos, o que eu vejo? Olha só, nossa, que bonito. O preço trabalhando bem bonito ainda dentro do canal. Ele está numa tentativa de sair do canal, mas ainda não está convicto. O que temos aqui? Uma região de suporte importante no Ibovespa entre 107 e 108.400. Justamente essa faixa rosa que eu tracei aqui, que vocês podem estar destacada aqui no gráfico, ó. Esse pedaço aqui, que foi também que depois que ele enroscou aqui, e agora que ele está enroscando aqui. Lembra que eu falei ali no começo do vídeo? Presta atenção nessas formações, que o mercado tende a voltar para lá e ficar ali pensando no que ele vai fazer. Então, o mercado está pensando aí no que ele vai fazer. É óbvio que se eu olho para trás, eu vejo essa estruturinha de alta e falo, bom, deve estar retomando o fôlego para sair desse canal aí e buscar a linha dos 112.600. Ficaria até bonito, inclusive, né? Mas, vamos ficar atento por quê? Porque lembra aquele desenho que eu fiz para vocês do gráfico diário, do fato do topo ter chegado perto daquele topo mais alto, mas não ter alcançado o topo mais alto, e a dificuldade que ele apresentou para fazer a puxada até a formação desse segundo topo e a descida que aconteceu depois? Então, o negócio é o seguinte, eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Acho que aqui tá... Aqui é 0... Ó, que desapego, hein? Olha só. Vou traçar um fibo aqui. Lembrando, como é que eu traço Fibonacci? Sempre entre um topo e um fundo. Quando eu quero saber retração, eu vou pegar, no caso aqui, né? Eu tô vendo que o Ibovespa saiu daqui e veio para cá, certo? Então aqui eu tô na tendência. Tudo que acontece entre esse topo e esse fundo são retrações, né? Óbvio que se a gente fracionar esse movimento, a gente encontra movimentos impulsivos. O que são os movimentos impulsivos? Aqueles que rompem o topo ou o fundo de um pivô e confirmam a tendência, tipo isso aqui, ó. Tração. Vamos de novo. Impulso, retração. Impulso, retração. Impulso, retração, pullback, ó. Impulso, retração. Virada. Aqui virou, ó. Fez um fundo mais alto que o anterior. Aqui, né? Enroscou no mesmo pedacinho que enroscou antes, ó. Aqui fez um pivôzico, ó. Retraiu curto, impulso, retração. Impulso e retração. Por enquanto, não tá ali para cima. E aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Enquanto o Ibovespa, observando esse movimento aqui,
que veio de 13 para 101,5 aqui aproximadamente, tudo que, observando esse topo e esse fundo, tudo que acontece aqui nesse caminho até aqui é retração. Então, como é que eu vou traçar o Fibonacci aqui para eu entender em que retração o bonito está? Ou talvez esteja, né? Não sei se ele tá. Eu venho aqui, pego a ferramenta. Toda retração tem origem no final do movimento principal. Então, o movimento principal é de queda. Então, eu quero saber qual é a retração desse movimento de queda. Significa que eu estou procurando, segundo as linhas de Fibonacci, os pontos que podem servir como resistência dentro desse movimento impulsivo de baixa. Então, eu venho aqui. Toda a origem de um movimento de alta é um fundo. Onde que eu tenho o último fundo? Aqui. Não tem aqui? Embaixo, ó. Aqui. Eu vou traçar o topo ali que eu quero pegar o início do movimento. O que salta aos meus olhos aqui nessa janela temporal que eu peguei? Esse topo aqui, certo? Então, eu vou traçar um fibo. Aqui é 0. Aqui é 100. Bom, é isso. Se eu quisesse traçar aqui expansão de Fibonacci ou projeção, aí aqui seria 0. Aqui seria 100. E aí, a partir desse fundo aqui, as linhas do Fibo iam me mostrar para mim onde estão 61% de expansão do movimento, que é a continuação do movimento, né? O quanto ele continua crescendo, expandindo, continuando. Retração é retorno, é volta, é o lado contrário, tá? Então, todo início de alta tem origem onde a queda para. Então, vamos lá traçar retração de Fibonacci. Então, aqui, ó. Acabou o movimento de queda, quero ver até onde ele pode puxar para cima, até onde ele pode retrair, segundo as linhas de Fibonacci, onde ele pode encontrar resistências. Então, tá bom, tô pegando esse movimento aqui. Olha lá. Ele passou a retração do 38, ele deu uma enroscada entre 38 e 50, bem aqui. Passou, veio dar uma enroscada, passou um pouquinho, né, da linha ali do 61,8, mas não teve força para romper e buscar outras retrações mais altas, até 88,6, ou ainda buscar o 100% ali da retração, que passando essa retração aqui já seria uma onda impulsiva de alta, né? Lembra? Pivô é assim, né, gente? Impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração. Aqui, você está fazendo... Se ele desce aqui e não alcança, você já presta atenção no pivô de reversão. Rompeu esse fundo aqui, já estou numa impulsiva de baixa, certo? Retrai. Impulso. Retrai. Impulso, retrai. E assim vai. Então, dentro deste movimento de retração, eu tenho pequenos movimentos de pivô que são impulsos dentro de um movimento maior de queda. Gente, é tipo matrioska, aquela bonequinha lá, sabe? Eu tô achando... Eu tô querendo o negócio facilitar, que é mais fácil de entender do que de explicar. Espero que esteja ficando claro. Então, é isso aqui que tá rolando, tá? Inclusive, dá até pra contar a ondinha de Elliott aqui. Aqui pra vocês. Observar a distância e a inclinação, né, dos topos aqui. É isso, tá? Ó, desse topo para esse topo aqui. Aí desse topo para esse topo aqui. A gente olha que distância no preço, né? E no tempo também, tá certo? E essas retrações aqui, como é que rolaram essas retrações? Vou marcar de branco, tá? Então, ele fez um topo e desceu, né? Aqui fez um topo e ficou flat, né? Ficou meio, né? Retangular aqui. E aqui, gente? Olha a diferença. Porém, presta atenção. Tá vendo o topo dessa congestão aqui? Não tá sendo justamente o suporte aqui do Ibovespa aqui nos 60 minutos? Sim. Isso que tá rolando. E o que a gente tem aqui? Por enquanto, a gente está sentindo falta de uma formação de fundo para mostrar que o Ibovespa está a fim de buscar esse topo anterior ou de, quem sabe, romper e continuar subindo, o que traria o quê? A continuação dentro desse canalzinho de alta, né? Que representa
Por maior que seja ali, por mais que ultrapasse esse 61,8, chegando até os 113,700 aqui, é retração. Chegou aqui, eu não gosto de falar essa palavra de anular o movimento, porque parece que anular o movimento anterior, tipo, perdeu a validade ou não aconteceu, porque já aconteceu a queda do 13% e 1 aconteceu. Aí o que a gente observa, assim, se ele voltar ou retrair tudo, ou entre aspas, vou falar aqui só para trazer a ideia de que o mercado voltou todo o movimento, de anular o movimento. É de que ele não tá mais a fim de cair, né, gente? Se ele começa a subir um ponto que aqui, ó, eu tenho esse topo e esse fundo. Se eu entendi que aqui em cima o vendedor começou a tomar conta da situação e conseguiu empurrar o preço aqui para baixo, e que aqui o comprador começou a tomar conta da situação, se o comprador consegue trazer o preço de volta para cá, e ele consegue romper o preço aqui, esses 13.700, gente, sinto muito, o recado tá dado, né? É tipo, vendedor, saia da frente, querido, acabou o seu feijão, agora sou eu que tô tomando conta da situação aqui. Então, esse é o recado que passa aqui. Então, nesse Ibovespa 60 minutos, ele tem uma microestrutura de baixa, porque essa estrutura de baixa está dentro de uma estrutura altista, portanto, essa puxada aqui, que aconteceu aqui com essa formação de fundo no 102.200, que foi levemente acima desse fundo anterior, até essa puxada no 109 alguma coisa aqui, está dentro de um movimento de baixa anterior, portanto, é uma retração. Se a gente fracionar o movimento, a gente encontra pequenas pernas impulsivas de alta, obviamente que o mercado não sobe, não desce em linha reta, ele vai fazendo zigue-zague, ou pivô, ou sobe e desce, ou impulso e retração, do jeito que eu acabei de falar para vocês. Então, se eu der bola pro Ibovespa só daqui para cá, eu falo, nossa, gente, vamos embora. Olha aqui, ó, tá tocando fundo de canal de alta, compra aqui com stop para fora do fundo anterior ou para fora do canal e vamos rumar lá, vamos projetar o bonito lá no 111,160, que tá lá no 111 nada, tá mais para cima. 112,300 ali para cima. Deixa ele ir, entendeu? Fica bonito inclusive aqui, hein? Ele tá trabalhando bem bonito dentro desse canal. Eu tenho que parar de usar esse azul aqui, que fica horrível pra vocês enxergarem, né? Vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o desenho. Tá vendo o canalzão aqui? Um toque, dois toques. Dois topos, dois fundos tocando o canal. Você fala, é isso aqui. Você já tem a confirmação da figura aqui, ó. Já tocou aqui 3 vezes. E é isso. O que eu tava desenhando aqui? Né, que ele bate aqui no topo do canal, ele faz uma groselinha, ele foi lá, bateu no topo do canal, aí ele retraiu, agora tá se segurando aqui no suporte desse canal de baixa dos 60 minutos, que tá dentro de uma onda maior de queda. Então, se o mercado segurar realmente nessa linha dos 107,600, começar a romper essas resistências intermediárias que estão dentro deste canal de alta e vir buscar aqui de novo esse topo de canal, nessa linha de topo de canal, eu acredito que o Bovespa esteja realmente afinzão aí de continuar dentro desse canal e quem sabe fazer o anulamento aqui dessa perna de baixa, reverter tendência e aí, galera, vambora, vamos pra cima, tá certo? Só que a gente tem que fazer a ressalva de, bom, essa é a última semana do ano, não tem tanto volume assim, tá, lá. É isso. Tá bom? O que me chama atenção aqui fora esse negócio de Fibonacci, olhando aqui estruturas e observando o que o mercado já fez antes e o que ele faz quando ele chega em pedaços onde ele já ficou em dúvida antes. Vocês estão vendo esse pedaço aqui? É claro que vocês estão vendo, né? Tô mostrando aqui. Olha isso aqui. Pedacinho chatinho. Não é só para olhar assim, gente, tô vendo o retângulo que você tá fazendo aí. Não é isso. Olha o tamanho do corpo dos candles que estão aqui dentro. Que miseráveis, cheios de pavio. E esse spread ridículo entre compra e venda, assim, com pouco deslocamento, tá? Isso aqui é um gráfico de 60 minutos. Aí, quando eu trago isso aqui, depois eu até puxo pra trás aqui, beleza. Quando eu trago isso aqui, ó, só pego isso aqui e puxo pra cá. Vocês virem essas faixas coloridas marcadas no meu gráfico, pensa o seguinte, como é que eu imagino isso daqui, né? Como o preço estava vindo de cima para baixo, aqui ele consolidou o suporte e aqui ele perdeu o suporte e deu sequência no movimento de queda, bonito, né? Bem bonito. O que eu entendo? Que quando ele começa a virar a tendência ou retrair,
O que eu entendo? Que quando ele voltar e se ele chegar aqui de novo, ele testando esta faixa vindo de baixo para cima, isso aqui, obviamente, representa uma resistência. Portanto, onde antes aqui ele formou suporte e formou alguns fundos aqui, aqui é uma regiãozinha onde eu fico esperando a formação de topo. Porque aqui onde o mercado se preparou para fazer este movimento aqui, ele vem e retoma um fôlego aqui e pode estar se preparando para fazer exatamente o mesmo movimento de novo. Porque presta atenção que depois que ele enroscou aqui, olha onde ele formou o fundo antes quando ele veio respirar de novo para cá. Agora eu vou ter que usar outra ferramenta para aqui um negócio para você. Usar mesmo, tá? Então eu vou pegar o seguinte, ó, esse fundo com esse topo aqui, tá vendo? Foi esse respiro aqui do calcanhar do pivô de baixa, esse aqui. Esse aqui é o pivô. Parar de usar azul, pera. Esse aqui é o pivô. Retração, tá? O que eu peguei aqui nesse retângulo? Eu peguei só o intervalo da retração desse pivô. Então eu peguei desse fundo até esse topo, tá certo? E vou pegar aqui esse retângulo e puxar para cá. Respeitando esses limites aqui, ó. Esse fundo e esse topo, tá? E puxei para cá. Olha na subida do índice. Deixa eu colorir. Olha na subida do índice. Quando ele chega aqui nessa faixa, como começa a ficar difícil aqui, ó. Aí ele passou para cima. Aí aqui, onde ele enroscou antes, ele já fez topo. Quando ele volta aqui, ó, ele começa a fazer fundo. Então, ele tá num pedaço onde antes o mercado passava de uma área de valor para outra com intervalos muito curtos de negociação. E agora, para vocês, gente, esse cenário, tecnicamente, para mim, ele é mais desafiador. Por quê? No intradiário, a partir do dia 14 de dezembro, eu tenho uma estruturação de alta muito clara no intradiário, aqui nos 60 minutos. Qual é a estruturação muito clara? É essa, gente. Essa, ó. Começou a fazer topo fundo ascendente, né? Desenhei o canal aqui para vocês, é isso. Só que ele tá trabalhando em regiões de negociação aqui que o mercado ele fica, putz, e agora? E agora? Presta atenção. Que isso aqui que é legal de observar. Olha a amplitude dessa barra aqui, vermelhinha, quando o movimento era de queda. Presta atenção na faixa de preço. Na amplitude da barra quando o mercado vai passar para a faixa superior ali, ó. A barra tem a mesma amplitude, tem quase as mesmas características, né, gente? Porque de um lado é queda, do outro lado é alta. Então, ele fica fazendo esse movimento mais simétrico. E aí, como se não bastasse, eu vou dar mais uma puxada aqui para cá, tá bom? Ó. Agora eu vou circular de branquinho aqui para não ficar confundindo com a cor da barra. Mais uma barra vermelhinha com uma amplitude muito parecida, na mesma faixa de preço, com o mercado trazendo ele para cima, para baixo, para cima e para baixo. Então, isso aqui, para mim, mostra que o mercado está trabalhando uma área de rejeição, tentando formar uma área de valor por aí. Tá? E presta atenção aqui nessas faixas coloridinhas aqui, que mostram realmente faixas mais difíceis de negociar. Como assim mais difícil, Marta? Gente, vocês estão vendo como que nos 60 minutos aqui, ó, ele faz na primeira barra do dia, né? Uma barra muito ampla, e no restante da sessão, oh, meu Deus, olha como que fica isso. Ó, primeira barra do dia aqui, ó, pra cima. Bom, ok. Aí o resto ficou groselhão lá, né? A primeira barra do dia seguinte desceu um monte. Depois ficou só trabalhando a parte inferior da barra, mas também não fez nada muito demais. Hoje, o que aconteceu? Uma barrona, que é, né, aquele lá daquela amplitude. Desceu. Aí, ok, não foi buscar máxima, ficou ali trabalhando dentro do intervalo da primeira barra. Bastante dúvida por aqui, não conseguiu romper máxima, não conseguiu romper mínima, e o preço ficou ali meio que no meio do caminho, fazendo aquela barra no gráfico diário que eu mostrei para vocês. Tem pavio para cima, pavio para baixo, pouco deslocamento, uma variação percentual muito baixinha, né? Praticamente na estabilidade com 0,15 de variação negativa.
Então, pessoal, é o seguinte, se o índice futuro continuar subindo, a próxima resistência que eu acredito que ele vai buscar, eu não estou falando de próxima resistência observando já esse movimento dentro dessa movimentação de alta que ele já fez, tá? Eu estou esperando essa nova puxada de alta e aí eu vou buscar essa resistência para mostrar para vocês aqui, baseada no movimento enquanto ele estava caindo, não projetando o movimento de subida, tá? Eu vou acreditar que o Ibovespa vem buscar esse pedaço aqui de formação de topo, que é o topo dessa congestão verde, azul, sei lá o que. Azul, mas coloco no meio desse troço, para mim fica verde. Essa linha dos 110 e 500 aqui para Ibovespa, tá? O que ele precisa fazer? Bom, se a gente fica fracionando, a gente fica louco, né? Porque assim, aqui a gente tem uma pequena estrutura baixista, porque a gente já vê aqui, ó, topo que desce e fundo que desce também, né? Mas ele tá dentro de uma estruturona de alta aqui, de um canal, certo? Então, o que ele precisa fazer para eu acreditar que ele vem pro 110 e... quanto? 110 e 500. Bom, ele precisa romper essa LTBzinha aqui, certo? Precisa romper, que é uma retração aqui desse último impulso aqui. A gente tem que tomar cuidado também, porque quando o mercado ele faz as retrações muito longas, eu já começo a acreditar que ele não tá mais tão afim assim de subir. Tá? Como assim que eu vou ver a retração muito longa? A gente pode traçar um Fibonacci. Se ele faz uma perna de impulso desse tamanho, uma retração desse tamanho, ele quase chega na origem do movimento, talvez ele não esteja com tanto fôlego assim para subir. Né? Diferente de quando ele faz uma retração bem curtinha, que ele fala assim, cara, eu tô com muita vontade de subir, eu não quero descer. Tá? Pegar um fôlego curto aqui, ele já rompe e já dá aquela rasgada nervosona para cima. Então isso aqui é sinal de convicção e de força da tendência. Tá? Aqui ele já tá meio que perdendo um pouquinho ali essa força. Então a gente vem aqui num Fibo, traça desse último topo aqui até o fundo anterior. E a gente percebe o quê? Que ele até passou aqui da linha do 61,8, quase pegou 76, 78% aqui e virou para cima de novo, mas também não está conseguindo passar dessa região do 38,2. Ó a região do 38,2 aqui, ó. Ó, os candlezinhos amassadinhos aqui, ó. Isso aqui é resistência. Tem também o topinho do canal que eu acabei de desenhar aqui. Então, o que ele precisa fazer? Precisa romper isso aqui. Precisa ir lá testar a linha do 110, 200. Ele pode até ficar meio groselha aqui nesse pedaço onde ele formou o topo. Mas o mercado precisa romper convictamente esta máxima aqui do 110,040, esse topo aqui, até buscar a linha do 110,500, que não é tanta coisa assim para cima desse topo anterior, tá? Então essa é a próxima resistência intradiária que eu tenho de Bovespa, que levaria o nosso índice futuro para casa dos 112,300, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Nossa, gente, eu tô falando pra caramba hoje, né? Meu Deus. Não sei se eu vou ter coragem de falar de outros papéis. Tô entrando muito no detalhe aqui. 110,5, 111,12, alguma coisinha. Cadê Bob? 108,500. Nossa, mas já tá 1.500 pontos, assim, já, gente, tá xoxo, assim, por causa do negócio de não ter tanta gente, assim, tá? Parece que o spread diminuiu aí de 2.000 para 1.500 pontos em 2 semanas. Enfim, vamos considerar aí um pouquinho mais que isso. 10, tá bom, 11 alto, 11 mil alto. E aí, esses mesmos estudos que eu fiz de Ibovespa, eu acabei traçando eu presto mais atenção nas formações intradiárias aqui, nas movimentações mais curtas do índice futuro, 1, 2 e 3 minutos principalmente. Faço essas marcações aqui e a teoria, gente, é a mesma, tá? Observar essas formações aqui de grandes consolidações, que elas são enormes no tempo, né? Elas são faixas de negociação ali que representam possibilidades de formação de topo ao fundo que são bem interessantes. Então, são as regiões onde elas representam oportunidades de negociação com stop mais barato, porque está perto de virar a tendência ou pegar um fôlego ou velocidade na direção que já está indo ali. Tem que tomar cuidado com isso também, obviamente.
E aí, nossa, hoje essa movimentação de queda no índice foi maravilhosa. 10 minutos só para caber mais aqui no gráfico, mas foi lindo demais isso aqui, gente. Foi lindo demais. Pivô. Suporte aqui. Confirmou o fundo. Fez uma estrela da noite aqui. Deu um calorzão, mas foi, ó. E tá vendo que esse topo aqui, esse topo... Você tá vendo que o preço ele não veio fazer o pullback ali do primeiro pivô do dia rompido ali nessa primeira mínima. Ele respeitou o quê? O topo da congestão anterior. Não é certo que eu queria não, tá? Era só pegar a linha e marcar aqui, ó. O topo da congestão anterior. Cadê a congestão anterior? Aqui. Aí aqui... aqui mais pro futuro, aqui pra cá. Desceu, desceu, subiu, subiu, né? Subiu, fez o topo aqui dentro da região da congestão anterior, desceu. Desceu, tá vendo que o pullback foi justamente aqui, ó, no fundo da congestão anterior e desceu. Né? Aí veio aqui formou um pivôzinho, ó. Aí rompeu, mas olha, tá trabalhando aqui dentro dessa região aqui de consolidação. O que vocês podem fazer aqui? Cortar isso aqui no meio e separar ela por porção inferior, porção superior, dá para trabalhar a operação aqui dentro também, tá? Já até falei sobre isso em alguns vídeos passados aí. Então o cenário não tá fácil tecnicamente, viu, gente? Não tá fácil. A retração do Ibovespa ela ainda pode continuar, mas enfim, tem que chega de falar enfim. Mas ela precisa romper aquela estrutura que eu comentei com vocês ali nos 60 minutos, né? Que você vê que o desenho é igual, né? E agora isso aqui é índice futuro, né? Isso aqui é coisa que a gente opera, tá vendo? Lembra aquele desenho que eu fiz lá do Ibov? Olha só que legal que foi aqui, né? Tava dentro de um canal de baixa e aqui virou para um canal de alta. Tá vendo aqui? Só puxar aqui a linha. Legal isso aqui, hein? Ficou bem legal isso aqui. Tem as linhas ali de divisão de estrutura. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre esse 11,150 que eu expliquei, por que ele é um divisor de estrutura, e se vocês prestarem bem atenção... eu vou mostrar aqui de novo, mas dá uma olhada na transmissão de hoje. Aliás, ela foi mais curta, tá, gente? Que eu fechei a sala mais cedo, que eu tinha reunião. Então, não vai demorar muito. Vocês podem até procurar uma parte que eu dou um zoom na tela lá e mostro por que a linha do 11,150 é o meu divisor de estrutura e por que eu comentei aqui que justamente por ser um divisor de estrutura, essa linha do 11,150 seria o melhor ponto de venda no índice para pegar uma venda bem deliciosa, que eu não chamei, porque eu já não estou mais chamando a operação esse ano, mas olha isso. Olha o que é uma divisão de estrutura, né? Olha o fechamento dessa barra verde. Olha a máxima dessa barrinha vermelha na sequência, né? Olha essa outra divisão de microestrutura aqui no 110, 930, 925 por aqui, né? E essa faixa rosa aqui, né? Que são duas linhas muito próximas uma da outra. Tá vendo como que o mercado respeita essas linhas aqui? Essas faixas? Olha isso aqui, que belezinha. Ó. Olha ali onde ele bate ali depois. Vamos pegar o que ele fez na sequência. Meu Deus. O que ele fez na sequência? Oi, pivô. Aqui ele tava só descendinho, tá? Aqui ele retraiu. Aqui ele formou o pivô. Aqui foi impulso, ó. Impulso, retração. Impulso, retração e impulso. E ele foi buscar essas outras linhas de suporte que eu já tinha traçado, que só não conseguiu chegar no 9.400. Mas tá vendo que movimentação bonita que foi aqui? Aí você olha para trás, pode colocar no gráfico de 10 minutos ali. Fundo de canal, linha projetada. Percebam que essa linha aqui, ó, que foi... Tudo bem, não foi exatamente a mínima ali, mas foi
uma região ali que foi respeitada como a região aqui da mínima do dia, tá? Vocês estão vendo que essa linha aqui que eu acabei de destacar, ela foi suporte de uma congestão aqui no meio do caminho, ó. Isso aqui não é suporte de congestão, não. Isso aqui é a linha que eu mostrei para vocês ali, que divide uma congestão entre parte superior e parte inferior, que eu falei para vocês que dá para operar isso daí. Olha que legal isso aqui, tá vendo? E aí, se o mercado tivesse aberto, o que eu acreditaria que estaria, né, que pudesse fazer ali o índice, tá? Ele desceu, foi amplo, subiu, ok. Aí ele começou aqui respeitando o canal, né? O que eu percebi aqui, ó? Que ele deu uma travada aqui na pose, tá vendo? Se eu puxo para trás aqui essa região aqui, ele tá dando uma rabiscada onde antes o mercado já rabiscou também, já teve dúvida antes sobre o que fazer aqui, né? O que eu acreditaria que ele pudesse fazer na sequência? Considerando essa última barra de 10 minutos aqui, o que eu diria? Olha, eu acho que ele tá mais a fim de descer do que de subir. Deixa eu colocar mais para cá. Fechou na mínima aqui e tal. E aí, o que eu acreditaria? Que ele viesse buscar a linha do 740, se ele perdesse o 740 de novo, o 9010, depois aqui o 8800 e finalmente o 108, 190, que foi esse fundo aqui. Essas linhas aqui no meio do caminho, gente, são pontos de inflexão, tá? Então, significa que, sim, não é que eu espero que o índice passe liso para cá, mas ele pode fazer um negócio assim, rabiscando aqui, depois ele vem, passa aqui de novo, aí volta e aí ele vem para cá. Deixa eu deixar um pouco mais de espaço. Que é o índice sendo índice, né? É o índice sendo índice, né? Então, vamos lá, ele vem, ele continua, ele faz um troço aqui, aí ele vem, dá uma rabiscada, que ele já rabiscou antes. Aí ele já meio que saiu ali dessa linha aqui, né? Só reforçar aqui, né? Essa LTA. Aí ele desce, faz aquela gracinha, desce de novo. Aí o mercado fala, beleza, vamos entregar a paçoca então. Aí ele dá uma enroscada por aqui também. Aí ele vem pegar o 108, 190 aqui. É isso que eu acredito que o índice faria se o mercado tivesse continuado aberto aí. Amanhã tudo pode mudar, né? Vai que ele abre com gap para cima, a Petro sobe, a Vale sobe, os bancos sobem, aí, enfim, aí isso aqui tudo desmancha. Mas eu só acredito nisso, obviamente, né? Se o Bonito perder a LTA, certo? Perdeu 109 mil, né? Que ele tá ainda dentro do canalzão de alta ali, eu não vou... O canalzão de alta aqui, ó, a linha rosa, tá vendo? É isso, tá, gente? Então ele tem que sair dessa linha rosa aqui. Nossa, que bonito esse estudo aqui, hein? Nossa. É a resistência ali, galera. Isso. Bom, aí, arma na cabeça, Marta, o que você acha de Ibovespa? Eu não sei, vou falar não sei. Não sei. Tá? Ele tá chegando num ponto muito próximo de testar a estrutura mais longa, que é mais importante, inclusive, e muito perto de pontos onde eu diria, ele não quer mais cair. Ao mesmo tempo, chegando numas regiões ali de negociação que eu falo, tá ficando barato esse stop de venda, só que eu preciso de uma formação de topo bem feita. Eu não tenho uma formação de topo bem feita ainda. Então é isso que eu ficaria de olho, tá? Lembrando que eu não estou mais chamando a operação agora, né, nessa última semana de 2022, mas fica aqui o estudo para vocês. Se vocês acharem útil alguma coisa, copie essas linhas aqui, essas linhas de suporte e resistência, até para dar uma atualizada. A Camilinha chama de mapa, isso aqui, eu e a Camilinha, a Nath chamamos isso aqui de mapa, que o mercado costuma respeitar bastante essas linhas aqui. E aí, conforme vocês forem assistindo os vídeos e entendendo o que significa cada uma dessas linhas, essas faixas que eu vou traçando aqui, vai ficar fácil também de vocês baterem o olho no meu gráfico e falar, eu sei o que ela tá vendo, eu sei o que ela tá esperando. Né? Por hora vai ficando assim, eu vou fazendo esses vídeos um pouco mais longos, me perdoem por isso, fazendo um vídeo um pouco mais longo, muito explicado, falando muito. Tô me sentindo muito faladeira hoje. Mas é isso, não vou nem me alongar muito em outros ativos, não. Deixa eu arrancar esse fio daqui. E é isso.
quando a gente puxa o zoom, né, coloca num 15 minutos, você fala, nossa, vamos pra cima. Você tira um pouco, olha num prazo um pouco mais longo, você fala, calma. Calma que não é bem assim, né? A gente precisa, né, ver esse índice aí com força para buscar a linha do 113,600, 700 aqui para romper isso aqui, ó, passar dessa estrutura aqui, ó, do 12,600. Do 12,600 para cima, eu falo, galera, se ele formar um fundinho aqui para acima dessa linha aqui, ó, fazer um fundinho assim, fala, galera, vamos embora, vamos pro 18, pro 20, pro 30 e Deus abençoe, vamos comprando tudo aí. Certo? Mas por enquanto é isso, galera. A gente não pode esquecer que essas movimentações curtinhas aqui, que fala, parece que é uma tendência infinita, elas estão compondo, né, umas movimentações mais longas. E quando a gente olha pro Ibovespa, a gente vê que o bichão veio lá do 120, tralalá, para 101, né? E que no ano... No ano subiu, desceu, né? E tá com 3,5% de variação desde a primeira sessão desse ano até agora, até essa sessão do dia 27 de dezembro, tá? Então, outra coisa, né? Vocês veem aqui no gráfico anual, você fala, será que a gente tem um topo aqui? Tenso, né? Tenso. Isso é o mensal. Nossa, que zona, meu Deus. Olha o mensal aqui, ó. Vou alinhar com o primeiro topo, tá? Esse aqui foi tentativa frustrada de saída. Esse aqui é o mensal. Então, é sempre bom a gente olhar, né? Macro, micro e tal. Então é isso, gente. É isso. Então, eu tenho viés? Não, não tenho mais viés. Antes eu tinha. Quando ele tava lá em cima, eu tava esperando o teste do 101. Quando ele bateu o 101, eu já tava esperando o teste do 109. Agora que ele já fez isso daí tudo, eu realmente não sei o que pode acontecer. O que eu espero, assim... Tô esperando. Eu tô esperando uma nova virada para baixo. Se eu estiver errada, não tem nenhum problema. Por quê? Porque eu sei trabalhar também com o mercado subindo e buscando resistências. E aí, se ele continuar subindo, eu tenho ali a linha dos 112,600, depois um pouco mais para cima, 113,500, 113,600 também, tá? E o que interessa pra gente aqui, pra gente que fica especulando, pra gente que é day trader, observar esses micromovimentos e aproveitar esses micromovimentos para pegar o dinheiro do mercado e colocar na sua conta bancária. Pra você fazer o quê? Pra você acumular o seu patrimônio. Óbvio, você sabe que você tá tomando risco aqui no day trade, né? Então, você sabe que você pode perder também, mas toda vez que você ganhar, você vai pegar uma parte desse dinheiro e vai guardar, colocar num investimento seguro. Outra parte pequenininha também você vai tirar um pedacinho dessa parte. É uma sugestão, tá? Vai usar pra ser feliz, vai fazer alguma coisa com esse dinheiro que te dê satisfação de curto prazo, porque dinheiro o mercado leva, tá? Você faz hoje, amanhã você erra, foi embora. Agora, uma coisa que você faz, que você proporciona para você com esse dinheiro, aí, meu filho, você pode até perder o teu trade outro dinheiro, mas aquele momento já foi vivido. Então, não pode esquecer que a gente está aqui para usar o mercado a nosso favor e ninguém está aqui para ser escravo de mercado financeiro, tá bom? Fica aí esse recadinho, a gente volta amanhã. Amanhã, 8h40, 8h50 da manhã eu tô na área. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de Ibovespa. Então, para cima já tem ali os pontos de resistência. Olha quantos pontos de resistência a gente tem aqui. E os pontos de suporte também que não falta aqui nesse né, coisa não, índice futuro aqui, ó. A resistência tem um monte aí para cima traçado e suporte também tem um monte ali para cima traçado, tá certo? Então já tô ligeira aqui nessas movimentações. E a gente vai conversando amanhã e, de repente, sei lá, fazendo pseudo-trade são operações ali comentadas, mas não chamadas oficialmente, que eu não vou colocá-las na minha estatística, porque eu, dizendo de novo, eu não chamo mais operação esse ano. Beleza? A única operação que eu estou acompanhando, que aliás está péssima, não tá atualizando aqui planilha porque o mercado tá fechado. É a operação do spread no milho, que inclusive tá abrindo, né? Tá abrindo. A ideia era que ele fechasse. Vamos ver se amanhã... Se abrir mais um pouco, provavelmente amanhã já dá o stop. A parte
ruim é tomar stop, né? É pequeno, mas enfim, é um stop loss. Se acontecer também, a gente vira o ano tranquilo, já sabe o tamanho do risco que correu, o tamanho da perda e paciência. Mercado financeiro é isso aí, nós estamos no risco, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pela atenção, bons estudos, boa noite. Comenta aqui se você gostou, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma confusão. E eu te vejo amanhã entre 8h40 e 8h50 no meu canal. Tchau!